Olá, muito boa noite, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com você e com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja mais bem-vindo no Vida com Deus. O Vida com Deus é uma forma que nós temos de levar até você a palavra de Deus. Deus não é religião, Deus é Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele não veio fundar uma religião, Ele veio trazer a sua palavra, Ele veio se revelar a nós. Ele veio trazer a vontade do Pai e nos libertar do cativeiro, do pecado, da ignorância e da injustiça. Essa noite eu tenho uma palavra para você muito abençoada. Como ser bem-aventurado. O que significa ser bem-aventurado? Significa você ser feliz. Mas você às vezes pode me perguntar, Vibrantinho, como que eu posso ser feliz diante de tantas coisas, tantas lutas, de tudo que está acontecendo no mundo? Claro que tem condição. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não está em segundo lugar. Todas as coisas são permitidas por Deus, porque também nós temos o livre-arbítrio. E Deus respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que Deus nos concedeu. Faz parte do projeto de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes é o homem que não sabe aproveitar. Então, essa noite eu quero dividir com vocês 3 coisas. 3 segmentos, 3 caminhos, 3 tipos de atitudes que se você tiver, você será uma pessoa bem-aventurada, vai ser uma pessoa feliz nessa terra. A nossa felicidade como cristão, ela não pode depender das coisas, ela tem que depender da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Quando a oração, por exemplo, do Pai Nosso, quando diz assim, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quais são as vontades de Deus? As vontades de Deus não é que eu tenha um carro, não é que eu tenha uma casa. Isso é uma vontade minha, uma vontade nossa. Mas quais são as vontades de Deus sobre a humanidade, sobre a nossa vida? Primeiro, que haja salvação entre nós. Segundo, que haja unidade entre o seu povo. E terceiro, que a igreja seja um instrumento para que seja levada a sua palavra. Essas são as vontades de Deus. Eu queria que você anotasse aí, que marcasse na sua Bíblia, quais são as 3 atitudes que devemos ter para que sejamos bem-aventurados. Amém? A primeira delas está no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 3:3. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 3:3, diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Significa que buscar o reino de Deus seja buscar qual é a boa e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós procuramos o reino de Deus com a motivação errada, querendo que Deus faça aquilo que almejamos e desejamos. Mas não. Quando o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, Ele está dizendo, busque a vontade do Pai, busque uma intimidade com o Pai, busque aquilo que o Pai tem para vocês. E para cada um, Deus tem reservado um propósito. O propósito de Deus para a minha vida é muito diferente do propósito de Deus para a sua vida. Mas devemos buscar em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar? Porque nós devemos consagrar a nossa vida a Deus. Nós devemos acordar e falar com Deus. Nós devemos dormir e agradecer a Deus pelo dia. Nós devemos colocar os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de Deus, em primeiro lugar. E muitos erros de muitos cristãos é que colocam os projetos e os sonhos nas mãos de pessoas, ao invés de colocar diante de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, por quê? Porque a justiça de Deus é uma justiça reta. Ela não pende nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Ela é balança reta. Ela é equilíbrio. E porque muitas vezes nós queremos que Deus faça justiça, né, daquilo que almejamos. Às vezes somos traídos. Às vezes somos, muitas vezes, vamos falar mesmo a palavra traição mesmo, né? Às vezes somos atacados covardemente, né? Às vezes acontecem coisas que nem estávamos esperando, e aí nós falamos assim, mas Deus
vai pesar a mão sobre você, Deus vai fazer justiça. A lei da semeadura, ela existe. Ela já faz parte de um dos princípios de Deus, que é a lei da semeadura. E quando nós falamos assim, se eu fosse Deus, essa pessoa ia vir comigo. Essa é a nossa justiça. Mas essa não é a justiça de Deus. Porque para Deus, independente do que uma pessoa tenha feito comigo ou com você, o importante para Deus é que essa alma seja salva, que haja conserto, que haja arrependimento, para que essa alma seja salva. Deus não quer que nenhum dos seus filhos vá para o inferno, mas o inferno existe. E ela depende das nossas escolhas. Mas quando o Senhor Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós devemos confiar na justiça de Deus. Muitas vezes parece que a semeadura, a colheita, que talvez uma pessoa tenha feito alguma coisa conosco, está demorando, mas a justiça de Deus existe. Então nós devemos entregar a Deus as situações. Nós devemos confiar em Deus, para que Deus seja a nossa justiça, assim como o Senhor Jesus é o nosso advogado perante Deus. E aí o texto diz assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí entra a nossa boa-aventurança, aí entra sermos bem-aventurados. Não existe coisa melhor de sermos tratados, cuidados diretamente por Deus. Todas as coisas não significa que sejam coisas materiais que almejamos. Como eu disse anteriormente, o sonho de uma casa, o sonho de um carro, o sonho de um emprego, não. É aquilo que Deus sabe que precisamos para a nossa sobrevivência. Porque Deus, Ele não vai deixar que passamos vergonha, que sejamos envergonhados. Não, não. Deus não quer isso. Isso não agrega nada ao reino. Isso não traz nenhum tipo de salvação. Nós podemos aprender com o sofrimento, mas não com vergonha. Então, quando o texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, o Senhor Jesus está querendo dizer o quê? Tenha relacionamento com o Pai. Esse é o primeiro princípio para que você seja uma pessoa bem-aventurada na terra. O segundo princípio que eu quero dividir com vocês está lá no Salmo 41. É um salmo tão lindo, tão importante como todos os outros, mas ele tem uma conotação bem peculiar, bem diferente, que ele nos ensina alguma coisa. Salmo 41 diz assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Ou seja, bem-aventurado, ou seja, feliz, o que acode ao necessitado. Nós temos essas promessas de Deus. Deus vai nos proteger no dia mau, Deus vai nos proteger em todos os dias, Ele vai preservar a nossa vida, Ele nos fará feliz nessa terra, e se estivermos no leito da enfermidade, o Senhor vai nos assistir. Essa é uma das promessas do Salmo 41, para que nós sejamos bem-aventurados, mas nós precisamos de acudir o necessitado. Quem é o necessitado ou a necessitada que está ao seu lado nesse momento? Quem é o necessitado da sua família? Quem é o necessitado da sua igreja? Quem é o necessitado, do seu bairro ou do seu local de trabalho? E muitas vezes a necessidade de uma pessoa não é financeira, é a necessidade de uma palavra, de um ombro amigo, de uma palavra de renovo, de uma palavra de esperança. E nós devemos, como cristãos, levar essa esperança, porque o Evangelho significa boas novas. Então nós devemos levar o Evangelho às pessoas, nós devemos acudir as pessoas, seja como oração, como intercessão, com uma ajuda, um ombro amigo, um ouvido amigo. Nós precisamos. Então quando nós entendemos que o melhor é dar do que receber, nós estamos doando o nosso tempo, nós estamos doando o nosso amor, nós estamos doando uma parte da nossa fé àquelas pessoas que necessitam. Hoje mesmo pela manhã, eu estive conversando com uma pessoa e ele chegou a me dizer como é que está a vida dele. E num determinado momento ele disse, olha, eu me sinto sozinho, eu me sinto totalmente fraco, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou fazendo isso e tudo mais. Eu disse, olha, o senhor não está sozinho, o senhor tem a família, o senhor tem amigos,
O Senhor tem pessoas que preocupam com o Senhor. E aí eu me coloquei à disposição para ajudar. Olha, meu telefone é tal, se o senhor quiser conversar comigo de noite, o senhor pode me ligar. E aí eu passei algumas coisas para ele que ele deveria fazer, para que ele entrasse num processo de reconstrução da sua vida. E essa pessoa se emocionou num determinado momento. Eu disse, olha, o senhor não está sozinho. O senhor tem um ombro amigo aqui que o senhor pode contar, não somente com o ombro amigo, mas com as minhas orações também. Então, acudir um necessitado significa você entender qual é a realidade e a situação dessa pessoa, o que ela está precisando. E para isso nós precisamos de ter um ouvido bem atento para escutar quais são as necessidades. Olhos espirituais para entendermos uma situação, né? E a nossa fé em Deus, para que nós possamos ser um canal de bênção na vida das pessoas. E o terceiro ponto, quer ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz? E eu queria que você acompanhasse comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Um texto também onde o apóstolo Paulo ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, ou seja, todos nós seremos julgados, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, primeiro, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E nesse tribunal nós seremos julgados pelas nossas obras. E ele diz aqui, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, pela nossa vida aqui na terra. Se eu tiver plantado bem, eu vou colher um galardão. Se eu tiver plantado coisas ruins e eu não tiver me arrependido, a minha situação perante Deus vai ser outra, porque Deus também é justiça. Então, nós precisamos de fazer o quê? Quer ser bem-aventurado? Fuja do mal. Fuja da prática de coisas erradas. Fuja da prática, do jeitinho, da situação, da enrolação, da mentira, da enganação. Fuja disso. Não seja uma pessoa que vai empurrar o outro para o abismo. Não seja instrumento do mal na vida de ninguém nessa terra. Seja uma bênção. Se você não pode ou não quer ajudar ninguém, é uma escolha sua e Deus respeita isso. Mas você também tem que entender que você precisa de fugir do mal. Você precisa fugir, de ser um instrumento do mal na vida de alguém, porque nós seremos julgados. Então, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, entenda esses princípios. O primeiro deles, procure o reino de Deus, para que você se relacione com Deus, para que você entenda o que Deus quer falar com você, para que você entenda quais são as vontades de Deus na sua vida. A segunda questão, Salmo 41, sirva, seja servo, acuda o necessitado, seja uma pessoa que vai acudir o necessitado, que vai acolher uma pessoa, que vai acolher ali aqueles que estão precisando de ajuda, porque o mundo está precisando de ajuda. O mundo está precisando de oração, está precisando de amor, está precisando de perdão. Sabe, o mundo está precisando disso. E isso começa às vezes do nosso lado mesmo. E a terceira questão, fuja do mal, fuja da aparência do mal, fuja de você ser um instrumento do mal na vida das pessoas. Porque a lei da semeadura ela não falha. Aquilo que semearmos, nós vamos colher. Mas se você caminhar por esses princípios da Bíblia, fugindo da aparência do mal, sendo uma pessoa que entende que é melhor dar do que receber, sendo uma pessoa que busque primeiro lugar no reino de Deus, garanto a você que o seu testemunho vai ser uma bênção nessa terra. Você será um grande instrumento de Deus na vida das pessoas. E sabe uma coisa que eu acho muito importante, que eu quero um dia ainda ser digno disso, é que Deus olhe para mim e que Deus também olhe para você e diga, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é minha filha amada, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado que está assistindo Vida com Deus, em quem me comprazo. Amém?
que você receba essa palavra no seu coração e que ela frutifique. E repasse também essa mensagem aos seus amigos, a todas as pessoas do seu relacionamento, para que vidas sejam alcançadas e pessoas sejam abençoadas. Tá bom? Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus assim permitir, com Vida com Deus. Tchau, tchau.